tem mais uma pergunta aqui só, do Alisson. Qual o valor mínimo de uma DARF? Caso a minha DARF não chegue ao valor mínimo, o que devo fazer? Boa pergunta, Alisson. Alisson. Boa pergunta, Alisson. O valor mínimo de qualquer tributo federal de gerar DARF são R$10. Então, se você teve um imposto, calculou lá seu ganho, teve um imposto a pagar que deu menos que R$10, você não vai gerar DARF. Você vai anotar, por exemplo, você teve um ganho lá e teve que pagar R$7 de imposto de renda. Descontou o imposto de renda na fonte e tal, deu R$7. Vai gerar DARF, não vai ser aceito porque o valor mínimo é R$10. O que você faz? Anota esses R$7. No mês seguinte, quando você tiver outro ganho e calcular outro imposto, você vai somar esse imposto com o imposto dos R$7 do mês anterior e vai gerar uma DARF naquele período de apuração e vai pagar sem multa e juros desses R$7 e pouco que você tinha de imposto. Ah, mas e se eu não tiver ganho? Você vai continuar com esses R$7 da mesma forma. E se virar o ano e eu não tive ganho, continua com esses R$7. O mês que você tiver ganho e tiver imposto a pagar, por exemplo, eu tive um ganho agora em julho, deu R$7 de DARF. Mas aí eu fui tendo prejuízo. Aí, quando eu tive esse ganho e tive DARF R$7, eu já descontei os prejuízos anteriores. Então, o prejuízo que eu tenho, eu vou descontar dos ganhos para frente. Eu tenho prejuízo, aí lá em dezembro eu tenho ganho. Aí nesse ganho que eu tive em dezembro, eu descontei os prejuízos e tive lá R$3 de imposto. Aí eu pego R$3, somo com R$7 de julho, aí sim emito uma DARF de dezembro para pagar até 31 de janeiro essa DARF de R$10. Então, quando o valor do imposto for menor que R$10, você não paga DARF e segura ele e acumula até quando você ultrapassar R$10. Quando você atingir R$10, aí sim você vai pagar imposto, vai gerar DARF naquele mês. É isso, pessoal.